Glória a Deus. Assim cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, por mais um pouco de tempo. Gostaria de ser muito breve, pois as horas já estão passadas. Louvo a Deus pela vida da igreja reunida aqui nessa noite, para assim adorar ao nome do Senhor. Livro dos Salmos, capítulo de número 84. Iremos ler alguns versículos. Salmo 84, verso 10 ao verso 12. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque, ó Senhor Deus, é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam em retidade. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem em que em ti confia. Pode sentar, irmãos. Irmãos, diante dessa ministração, antes mesmo de eu começar, eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta a qual você não precisa me dar essa resposta. Pergunta essa que eu quero pôr como um título nessa ministração, e a pergunta é: você é feliz na casa de Deus? Eu não quero que você me responda, mas com sinceridade no coração você pode responder. Você é feliz estando na casa de Deus? E eu peço que os irmãos continuem com a Bíblia aberta, que a gente vai acompanhar versículo a versículo. Irmãos, quando nós acompanhamos esse Salmo de número 84, a qual na minha Bíblia a epígrafe vai estar dizendo saudades do templo, quando nós olhamos, observamos e estudamos esse salmo esse que alguns historiadores vão creditar esse escrito a Davi, e aqui no título vai dizer que ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá. Mas eu não quero me ater nesse debate entre quem escreveu esse salmo, mas quando nós observamos esse salmo, nós tiramos grandes proveitos e lições para a nossa vida. E é interessante observar, irmãos, que esse salmo é um dos cânticos de Sião, e ele foi escrito por um israelita a qual não podia ir à casa do Senhor. E esse israelita, ele costumava frequentar as festas anuais, a qual tinha naquela época, porque durante o período onde o êxodo do Egito foi posto, e logo depois, irmãos, que aquele povo ele foi liberto, aquele povo ele continuaram até as festas anuais, e diante dessas 3 festas anuais, aquele povo ele costumava ir sempre às festas naquele período. E Pedro, escrevendo lá na sua primeira carta, capítulo 2, verso 11, Pedro ele vai escrever dizendo: amado, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros. E, irmãos, esse é o título a qual nós devemos ter, peregrinos e estrangeiros, porque nós não fomos chamados para habitar nessa terra por longo tempo, porque o nosso lugar não é aqui nessa terra. E veja que esse salmo ele vai descrever alguns pontos essenciais para as nossas vidas, e o primeiro ponto eu quero destacar é que o nosso prazer deve estar sempre no Senhor.
Deixa eu repetir. O nosso prazer deve estar sempre no Senhor. E acompanhe comigo o verso 1. O verso 1, a minha tradução ela vai ser um pouco diferente da dos irmãos, mas a minha tradução vai dizer assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. E veja que para o salmista, na sua declaração inicial, o templo era amado por todos que amam ao Senhor. E veja que ele está maravilhado por estar naquele lugar, por ele estar na casa do Senhor. E é interessante, irmãos, observar que lá no livro de Atos vai dizer, no capítulo 7 e o verso 47, que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas ainda assim, irmãos, nós devemos ter reverência especial ao entrarmos na casa do Senhor, ao entrarmos nessas construções construídas por mãos humanas. E o salmista, ele vai declarar a sua paixão por estar na casa do Senhor. Ele vai declarar o seu prazer por estar na casa do Senhor. E quando eu falo, irmãos, de prazer em estar na casa do Senhor, no livro de Lucas, capítulo 13, no verso 10, vai tratar uma mulher, a qual a Bíblia vai dizer que ela estava há 18 anos com uma enfermidade. Mas a Bíblia vai dizer que todo sábado aquela mulher, ela ia até aquela sinagoga para adorar ao nome do Senhor. E veja, irmãos, que exemplo de prazer. Veja que aquela mulher, ela tinha uma curvatura em sua coluna, mas nada disso atrapalhou dela chegar na casa do Senhor e ter prazer em adorar ao nome do Senhor. E veja, irmãos, por muito menos a gente chega na casa do Senhor sem ter aquele prazer de adorar a Deus. E veja que aquela mulher, ela vai nos dar uma lição de prazer de estar na casa do Senhor. Irmãos, o ano pode até estar se enfindando, mas será que você está vindo com alegria para a casa do Senhor? E nós precisamos ter esse prazer de estar na casa do Senhor, irmãos, porque o mundo está aí, de cabeça para baixo, irmãos. Nós temos visto aí, a palavra se cumprindo, mas Deus tem estendido a sua mão para livrar cada um dos seus, irmãos. E isso é um motivo de grande prazer, de podermos estarmos aqui, na casa do Senhor, com prazer, com entrega, com desejo. E é isso que o salmista vai escrever no verso 2. Veja, que a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Veja, irmãos, que entrega que o salmista tinha. E essa entrega, irmãos, era uma lembrança que ele tinha da casa do Senhor. E ele vai dizer que dentro dele, desfalecia, ele sentia fortes emoções espirituais. Que entrega, irmãos, de chegar na casa do Senhor e sentir fortes emoções espirituais. O salmista sabia que a casa do Senhor, quando nós chegamos aqui, Deus fala através de nós e nós somos restaurados espiritualmente. Quem de nós, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta, quem de nós nunca passou por essas portas caído, sem condições nenhuma de chegar aqui e saiu daqui renovado através do Espírito Santo? Aleluia, o salmista, ele tinha esse desejo, ele tinha essa entrega, irmãos. E eu, particularmente, eu sou uma dessas pessoas que vim para a casa do Senhor sem ter vontade de vir. Os irmãos podem até pensar, porque nós somos obreiros, não passamos por dificuldade. Passamos, irmãos.
E por ser obreiros, nós precisamos vir dar exemplos, mas a verdade é que muitas das vezes eu não tinha vontade de estar na casa do Senhor. Mas muitas das vezes eu chegava aqui triste, abatido, mas saía daqui renovado. Como diz lá no livro de Isaías, que o Senhor renova as forças de quem está sem nenhum vigor. E é esse poder, essa restauração nós encontramos na casa do Senhor. E veja que o verso 3, o salmista ele vai dizer: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, aonde acolhe os seus filhotes, irmãos. E veja que a ideia aqui dos pardais e das andorinhas era de estarem muito felizes na casa do Senhor. E o salmista ele vai sentir inveja daqueles pássaros que faziam ninho na casa do Senhor. E ele vai tratar de dois pássaros, o pardal e a andorinha. O pardal porque é um pássaro universal, tem em todos os cantos. E a andorinha, irmãos, quem de nós nunca ouviu aquele ditado que uma andorinha só não faz verão? E daí então ele vai tratar do pássaro, que é o conjunto, é todos iguais em todos os cantos. Ele vai tratar como a igreja do Senhor, que quando nós entramos na casa do Senhor, todo mundo é igual. Não tem melhor e nem pior. Todos nós somos iguais. E a andorinha, porque a andorinha ela anda em bando, e assim somos nós na casa do Senhor. A igreja ela vai seguindo, adorando a Deus, unida, em conjunto, em bando, irmãos. Glória a Deus. E ele vai seguindo, dizendo, verso 4, bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvarão o quê? Continuamente, ou como a minha tradução diz, perpetualmente. E daí então o salmista ele vai tratar ali sobre a felicidade daqueles que habitam na casa do Senhor, trabalham na casa do Senhor, e naquele caso eram os sacerdotes e levitas que tinham aquele trabalho no templo da casa do Senhor. E ele vai dizer, louvarão para sempre, louvarão continuamente, louvarão perpetualmente. E o salmista ele vai tratando e ele vai deixando aqui sobre o prazer de estar na casa do Senhor. Prazer esse, irmãos, que diariamente a gente temos que bater em nosso coração e pedir para que a gente nunca deixe de ter prazer na casa do Senhor. Que esse prazer nunca possa se afastar dos nossos corações. Prazer esse, irmãos, que nós devemos ter. Nós devemos orar pedindo a Deus que nós sempre nós possamos ter prazer na casa do Senhor. E a segunda lição que esse texto vai nos tratar é que a nossa força, ela deve estar sempre no Senhor. A primeira lição é que o nosso prazer tem que estar no Senhor. E a segunda lição é que nossa força deve estar sempre no Senhor. Acompanhe comigo o verso 5. Bem-aventurado o quê? O homem que o quê? Cuja força estará em ti. Felizes são os homens cuja força está em... A nossa força, irmãos, ela precisa estar sempre no Senhor. E veja que a alegria para quem serve ao Senhor, a alegria para quem precisa estar sempre na casa do Senhor. E veja que, embora o salmista não pudesse estar na casa do Senhor, ele tinha essa certeza que o seu amor por Deus e ao seu santuário ajudava muitas das vezes ele a tomar as decisões certas. Veja que o salmista estava longe da casa do Senhor, mas ele vai dizer, felizes são
aqueles cuja a força está em ti, mesmo longe, irmãos. O salmista, ele tinha a convicção de tomar as decisões corretas no momento certo. Por quê? Porque quando nós se afastamos da casa do Senhor, é o momento que muitas das vezes nós tomamos as piores decisões, decisões erradas, decisões que podem nos levar a caminhos que podem nos levar à destruição. Na própria palavra vai dizer que há caminhos que ao homem parecem certos, mas no final ele leva o quê? A morte, a destruição. E veja que o salmista, ele vai dizer: bem-aventurado aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Verso 6, a qual passando pelo vale árido, ou vale de Baca. E veja, irmãos, que o salmista, ele vai ligando um versículo ao outro. Ele vai dizer no verso 5 que nós devemos estar com as nossas forças no Senhor. E no verso 6 ele vai tratar sobre o vale de Baca, ou um vale árido, a qual o nome é dado ao lugar difícil e doloroso. Por quê? Porque é impossível nós passarmos por lugares difíceis e dolorosos sem depositar a nossa confiança no Senhor. Os momentos difíceis em nossas vidas, quando surgem, irmãos, se nós não estivermos com a nossa força no Senhor, nós seremos presa fáceis para os momentos. Momentos esses que nós estamos sujeitos a passar, e veja que ele vai dizer passando. São lugares que nós temos que passar. Não é um lugar que a gente vai estacionar. E veja que esse vale, historiadores vão dizer que esse vale de Baca era um lugar deserto. E quando aqueles peregrinos estavam indo para o templo, eles eram obrigados a passar naquele vale. E aquele vale, irmãos, era uma rota para que ele chegasse ao templo. E esse vale era uma rota obrigatória. Obrigatoriamente, muitas das vezes nós temos que passar por momentos difíceis. Pode não estar na nossa vista, mas que nós possamos sempre ter a convicção que esses momentos, esses lugares difíceis, nós vamos passar uma hora ou outra. E veja que esse vale era um lugar deserto em que certos períodos do ano ele ficava bem regado. Mas em outros períodos esse vale ele costumava ficar bem seco. Era um lugar, um deserto, aonde quando aqueles peregrinos eles passavam, eles geralmente viam Deus transformar aquele lugar deserto em um manancial. E veja, irmãos, é isso que Deus ele faz para quem deposita a força nele. É transformar aquele lugar deserto em um manancial. Aleluia. E veja que o verso 6 ele vai dizer: a qual passando pelo vale árido faz dele o quê? Um manancial de bênçãos que cobrem a primeira chuva. Irmãos, se nós não depositarmos a nossa confiança no Senhor, nós não vamos conseguir passar por esse vale árido. Nós não vamos ver Deus transformar esse lugar árido num manancial, porque nós chegaremos sem força. Nós precisamos ter a certeza, irmãos, que o Senhor ele vai transformar esse vale num manancial, mas só para aqueles que depositam a sua confiança nele. O verso 7
veja que ele vai dizer: vão indo de força em força. E muitas das vezes, irmãos, é assim que nós vamos indo quando nós passamos por esses lugares difíceis. São lugares, irmãos, que nós não temos força nem para caminhar muitas das vezes. Mas nós vamos indo de força em força, de passo em passo. Agostinho de Hipona, ele vai escrever uma frase dizendo: é melhor andar mancando no caminho do que correr fora do caminho. Isso é uma verdade, irmãos. É melhor nós mancarmos por um lugar difícil, sabendo que Deus está conosco, do que sair correndo por um lugar, sabendo que Deus não está nos acompanhando. E veja que o salmista ele vai dizer que vão indo de força em força, irmãos. Porque quem confia no Senhor é assim, vai andando de força em força. É por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, ele sabia que Deus fortalecia ele nos momentos mais difíceis. Não é ele que vai escrever que a graça de Deus para ele já bastava. E assim, irmãos, deve ser o nosso caminho, é depositando a nossa confiança no Senhor. Isaías, capítulo 40, o verso 29, ele vai dizer que Deus faz do cansado forte e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Não é ninguém, irmãos, que faz isso, é somente Deus. Em quem você está depositando a sua confiança? Porque é somente o Senhor que renova as forças. É somente o Senhor que faz aquele que está sem nenhum vigor sair daqui renovado. É somente o Senhor, irmãos, que pega o abatido e levanta. E deixa eu te falar uma coisa. E o Senhor, irmãos, Ele tem sua maneira de trabalhar. O Senhor, Ele tem a sua maneira de agir. O Senhor, irmãos, Ele sabe trabalhar de uma melhor forma. Tem uma frase que diz que quando nós trabalhamos, nós colhemos o fruto do nosso trabalho. Mas quando nós deixamos Deus trabalhar, nós colhemos o fruto do trabalhar de Deus. Deposite, irmãos, a sua força no Senhor. Deposite a sua força, porque a sua força vai vir do Senhor. E a terceira lição, para nós concluirmos, nós vamos encontrar aqui no verso 9 ao verso 12, que além das nossas forças, a nossa confiança, ela tem que estar no Senhor. E veja que o verso 9 ele vai dizer: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois mais um dia entre os átrios vale 1000. E o salmista ele vai depositando a sua confiança no Senhor. E ele vai dizer que um único dia, irmãos, na casa do Senhor seria melhor do que 1000, equivalente a mais ou menos 3 anos em qualquer um outro lugar. Será que você tem essa convicção? Será que você tem esse desejo que o salmista está dizendo? Olha, eu prefiro estar ali, na casa do Senhor, apenas uma noite, um dia, que será melhor do que 1000 em qualquer um outro lugar. O peregrino estava tomado de alegria. Muitas das vezes, irmãos, nós desprezamos o culto por tantas coisas que nem vai nem vem.
eu me incluo nesse meio. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos ter essa certeza quando chegar na casa do Senhor. Aqui será um lugar de bênção, um lugar de manancial. E será melhor do que estar em qualquer outro lugar. E veja que o verso 11, ele vai dizer: porque o Senhor Deus, Ele é o quê? Ele é o quê? O sol. E aqui, irmãos, nós vamos observar que o único lugar no Antigo Testamento que nós vamos observar, o salmista está dizendo que o Senhor é um sol. Os irmãos sabem qual a função do sol. O sol, ele é uma fonte de vida, uma fonte de luz. E sem o sol, a vida, ela desaparece. E veja que o salmista, ele vai dizer: porque Deus é o sol e o escudo. Escudo esse, irmãos, que quando nós estamos sendo bombardeados pelo inimigo, o Senhor, Ele é o nosso escudo. É por isso que no Salmo 46, a Bíblia vai dizer que o Senhor é o nosso refúgio e Ele é socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é um escudo. Pode vir pedrada de todos os lados, irmãos. Mas o Senhor é o nosso escudo. E não deixará, irmãos, porque nós possamos nos abater. Porque as pedradas, elas podem até nos atingir. Nós não estamos isentos das pedradas. Mas o Senhor está como um escudo, para que se nós cairmos, o Senhor, Ele possa nos levantar. E para finalizar, Ele vai dizer que o Senhor dá graça e glória. Oh, glória, irmãos. Graça maravilhosa que nos fez chegar aqui, irmãos, em diante de um ano tão difícil. O salmista, mesmo estando longe do templo, ele vai dizer que o Senhor é um Senhor de graça. E é verdade, olha você aqui, irmãos. O ano terminando, diante de tantas lutas, você está aqui com saúde e paz no coração. Que é melhor do que qualquer outra coisa, irmãos. É você deitar na sua casa em paz, em segurança. Talvez nós não estamos com os nossos planos e projetos da maneira que nós fizemos no começo do ano. Mas a verdade é que o Senhor nos agraciou com graça e com glória. Graça, irmãos, para o começo da nossa caminhada e glória para o final dela. Glória, irmãos, quando nós chegarmos naquele lindo céu a qual Deus tem reservado para nós. Será num grande momento de glória, e o salmista, ele tinha certeza disso. Que o Senhor dá graça e glória. Ele vai dizer que nenhum bem sonega aos que andam retamente. Verso 11. Algumas traduções vão dizer que nenhum bem o Senhor nega àqueles que andam em sinceridade. E a verdade é essa. Quando nós andamos em sinceridade, o Senhor não nega nenhum bem. E o verso 12 ele vai concluir: ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem em quem em ti confia. A nossa confiança precisa estar no Senhor, irmãos. Esse texto, eu concluo aqui com esse texto, fazendo aquela pergunta que eu iniciei. Você é feliz estando na casa do Senhor? Talvez, irmãos, eu esteja tratando com muitas pessoas que perderam essa felicidade de estar na casa do Senhor.
Mas a verdade, irmãos, é que o Senhor, Ele tem nos ajudado, Ele tem nos agraciado. Essa felicidade nunca pode escapar dos nossos corações. Vamos ficar de pé e assim concluir, irmãos, essa ministração. Que o Senhor grave no seu coração que a nossa força precisa estar no Senhor. Que a nossa confiança precisa estar no Senhor. E que o nosso prazer deve estar no Senhor. E eu agradeço essa oportunidade.